Olá, pessoal. Hoje nós vamos resolver 4 questões do vestibular de Medicina de Inverno da PUC Paraná 2024. Prova difícil, como a gente sempre espera em medicina. Vamos ver as questões? Então, essa questão número 30 diz o seguinte: ao se dividir o polinômio p de x, que foi dado, por d de x, divisor, x ao quadrado menos x, o resto da divisão pode ser representado por, e aqui ele tem vários determinantes que podem representar esse resto da divisão. Bom, para poder fazer a divisão de polinômios, ou você monta um p de x igual a quociente vezes divisor mais o resto, e você vai chegar num sistema para a e b, por exemplo, ax mais b, para poder representar esse resto. Eu prefiro, nesse caso, simplesmente fazer a divisão normal, que vai ficar x à quarta, só lembrar de completar, que vai facilitar nosso trabalho. Mas não tem x ao cubo, então é 0x ao cubo, menos 2x ao quadrado, não tem x, então é mais 0x, mais 1. E fazer a divisão da chave mesmo. Essa divisão que você vai fazer por x ao quadrado menos x. Nesse caso, o da direita não precisa completar, tá bom? E aí, como é que você divide polinômios? Você pega o primeiro e divide pelo primeiro. Coloca aqui, multiplica e passa para lá com o sinal trocado. É a mesma coisa que você faz com números, tá? X à quarta dividido por x ao quadrado vai dar x ao quadrado. X ao quadrado vezes x ao quadrado dá x à quarta. Passa para lá, menos x à quarta. X ao quadrado vezes menos x vai dar menos x ao cubo. Passa para lá, mais x ao cubo. É por isso que você completa, porque fica mais fácil você enxergar o que fica em cima do quê. Bom, x à quarta menos x à quarta, não vai aparecer nada aqui. Vai dar 0. 0x ao cubo com x ao cubo, x ao cubo. Menos 2x ao quadrado. Agora eu vou abaixar todo o polinômio só para poder enxergar direito, tá? Mais 0x mais 1. E agora você divide x ao cubo por x ao quadrado. Mesmo processo. X ao cubo por x ao quadrado dá mais x. X vezes x ao quadrado, x ao cubo passa para lá, menos x ao cubo, mais x vezes menos x dá menos x ao quadrado. Passa para lá, fica mais x ao quadrado. E soma, aqui não vai ficar nada, vai ficar 0. Menos 2x ao quadrado com x ao quadrado vai ficar menos x ao quadrado. Mais 0x mais 1. E agora a última divisão, menos x ao quadrado dividido por x ao quadrado vai ficar menos 1. Menos 1 vezes x ao quadrado menos x ao quadrado, passa para lá mais x ao quadrado. Menos 1 vezes menos x dá mais x, passa para lá, menos x. E aí você soma e vai ter nada. Resto vai ser menos x mais 1. Este é o resto da divisão desse polinômio que ele deu por esse outro polinômio. Esse aqui é o quociente e esse é o resto. Então o resto vai ser menos x mais 1. Agora basta a gente resolver os determinantes que estão aqui, porque sem resolver esses determinantes a gente não vai saber qual deles que representa menos x mais 1, certo? Bom, esse determinante aqui, o primeiro que a gente vai resolver já vai dar certo, olha só. Você sempre multiplica os elementos da diagonal principal, x vezes menos 1 vai dar menos x, e você subtrai do resultado do produto dos elementos da diagonal secundária. Então vai ficar menos 1 vezes 1, fica menos 1. Como é uma diagonal secundária, você troca o sinal. Então, menos 1 vezes 1 vai ficar menos 1, troca o sinal, mais 1. Esse é o resultado deste determinante. E veja que é exatamente igual ao resto. Então, a resposta vai ser a letra A. Só para treinar rapidinho, 2 vezes 1 aqui vai ficar 2. Menos 3 vezes menos x dá mais 3x. Troca o sinal porque é uma diagonal secundária, menos 3x, certo? Tem nada a ver com aquele valor do resto lá. Aqui vai ficar menos 2 vezes menos 1 dá mais 2. Menos 3x, troca o sinal, mais 3x. Então é parecido com o anterior, nada a ver com o resto. Aqui vai ficar x vezes 1 é x, menos 1 vezes 1, que é 1. Então x menos 1 também não é igual, tá? Porque aqui é menos x mais 1. E esse daqui não poderia ser o resto de jeito nenhum, porque o resto tem que ter, ó, x ao quadrado aqui no divisor, o resto tem que ser x ou menor do que x. Então, o grau do resto tem que ser, no máximo, 1 grau abaixo do grau do divisor. E esse daqui vai dar menos x ao quadrado menos 1. Então, o resto não poderia ser x ao quadrado nunca, porque eu continuaria a divisão, certo? Eu continuaria aqui como eu continuei esse menos x ao quadrado mais 1 aqui. Bom, resposta à letra A. Acredito que é uma questão tranquila para quem sabe dividir polinômios e a gente pode seguir adiante, né? Vamos para a questão 31 então. Essa questão número 31 também é relativamente tranquila, só que eu não gostei muito da maneira como ela foi escrita, tá? Ela deixa um pouco de coisa ali no ar para a gente entender direitinho. Então você tem que ficar tentando entender o que ele está querendo dizer. Veja bem,
um número de 4 algarismos, n igual a xyzw, xyzw estão em PA. Fica meio estranha essa frase, né? Parece que não tem um verbo correto aí, sei lá. Tá meio mal escrita e depois a gente vai ver que tem outras coisas ali que também deixam dúvida. Mas tudo bem, o que ele quis dizer com essa frase é que este número n é um número com estes 4 algarismos x, y, z e w. Então é como se fosse um número lá, um número n, por exemplo, 4, 5, 7, 2, tá? Onde o x seria esse, o y, o z e o w. São 4 algarismos. Portanto, esse x, y, z, w não é um produto, não é uma multiplicação. X é o primeiro algarismo, y é o segundo, z é o terceiro e w é o quarto, tá bom? Muito bem, então considerando isso, considerando que a gente entendeu isso, ele diz também que x mais w, o algarismo x somado com o algarismo w é 12, que o algarismo z menos o algarismo x é igual a 4. E aí ele dá uma outra coisa aqui que eu já vou mostrar para vocês também. Bom, o que você pode escrever a partir desta informação? X, y, z e w estão em PA. Eu vou chamar o x de primeiro termo da PA. Y vai ser o primeiro termo mais a razão, porque é o segundo termo da PA, certo? O primeiro mais a razão vai dar o segundo. Z eu vou dizer que é o primeiro termo mais 2 vezes a razão. Então, A1 mais R somado com R de novo vai dar o terceiro termo, A1 mais 2R. E W eu vou dizer que é o primeiro termo mais 3 vezes a razão. Você vai ver que isso vai ajudar bastante a gente. Por quê? Porque eu vou pegar esta afirmativa aqui dele, ó, que é Z menos X igual a 4 e já vou descobrir alguma coisa. Z é A1, ó, Z menos X igual a 4. Primeira informação que ele deu aqui na segunda afirmativa. Z menos X igual a 4. Quem que é o Z? É A1 mais 2R. Menos o X, que é o A1, vai ser igual a 4. Ora, A1 corta com A1, vai ficar 2R igual a 4, e eu acabei de descobrir a razão da PA. A razão vale 2. Muito bem. Se a razão vale 2, vamos tentar usar alguma outra aqui para descobrir o primeiro termo, e daí a gente já tem os termos da PA. Esse daqui já vai nos dar o primeiro termo. Olha só, x mais w é igual a 12. X mais w é igual a 12. X, que é A1, mais w, que é A1 mais 3R. Isso tem que dar 12. Pô, mas se eu já sei a razão, eu vou descobrir o primeiro termo, certo? 2 vezes o primeiro termo, 2A1, vai ficar mais 3 vezes a razão. 3 vezes 2 é igual a 12. 2 vezes A1 mais 6 é igual a 12. Então, 2A1 é igual a 12 menos 6, que é 6. Portanto, o primeiro termo vale 3. Se o primeiro termo vale 3 e a razão vale 2, eu posso dizer que este número que a gente está falando ali vai ser formado pelos seguintes algarismos. O x, que é o A1, x é igual a 3. A razão vale 2, então A1 mais R, 3 mais 2 vai ficar 5. Y é igual a 5, Z é igual a 7 e W é igual a 9. Portanto, o número que ele está dizendo lá, o número N, vai ser o número 3579. 3.579, formado pelos algarismos 3579 que estão nessa ordem em PA, certo? Bom, ele disse também que WZY menos YZW é igual a 396. Só para esclarecer, porque na verdade você não precisa dessa terceira informação. Isso aqui foi dado a mais para gente. Inclusive é uma coisa que pode confundir depois com o que ele pediu. Já vou te mostrar o porquê. Mas WZY menos YZW, você pode pensar, poderia pensar, que é W vezes Z vezes Y. Assim como as outras têm operações aqui de mais e menos, esse daqui poderia ser uma multiplicação, né? WZY menos YZW. Mas veja, W vezes Z vezes Y não é a mesma coisa que na outra ordem, W vezes Z vezes Y. Se você multiplicar os três aqui, multiplicar os mesmos três em outra ordem, não vai dar o mesmo resultado? E aí, quando eu fizer ele menos ele mesmo, vai dar 0, né? Não pode dar 396. Veja o que ele quis dizer com esta terceira informação aqui, ó. WZY, ele está falando do número composto pelos algarismos W, Z e Y, nas centenas, dezenas e unidades. Então, ele está dizendo aqui, ó, W, que é quem? W é 9. 9, ZY, Z é 7, Y é 5, menos YZW, Y é 5, Z é 7, W é 9.
E se você fizer essa conta, 975 menos 579, vai dar 396, que é justamente o que ele informou aqui, ó, nessa afirmativa, nessa terceira afirmação que ele fez aqui, tá? Então, não serviu para nada, é mais para confundir do que tentar ajudar a resolver alguma coisa. Com essas duas aqui, ó, a gente já conseguiu achar o primeiro termo, a razão e todos os valores, né? Agora veja o que ele pede. O que ele pediu pra gente ali, ó, é z mais 2w menos y. O que ele quer que você faça, mais uma vez, tentando imaginar o que foi pedido. Olha só, é z que é, ó, ele está pedindo z mais 2w, menos y, né? Então, z mais 2w menos y, o pedido dele. Olha só, o que ele quer que você faça é o seguinte, z é 7, mais 2 vezes w, que é 9, menos y, que é 5. Você sabe que a multiplicação você tem que fazer primeiro, então vai ficar 7 mais 18 menos 5. E, portanto, você vai ter 7 mais 18, que é 25, menos 5 dá 20, e 20 é a resposta do gabarito que a PUC soltou. Resposta letra D, tá? Então, letra D. Mas por que eu falei que é isso que ele quer que você faça, mas pode confundir? Gente, aqui ele não falou que W, Z e Y era um número com algarismos W, Z e Y? Aqui alguém poderia pensar em fazer a seguinte conta. Z, que é 7, mas considerar isso um algarismo 2 e algarismo W. Da mesma forma como ele fez aqui, esse exemplo aqui em cima, né? Então ficaria, como W é 9, poderia ser 29, né? 2 com algarismo 9 aqui, menos o valor de y, que é 5. Ainda bem que não existe esse resultado, porque 7 mais 29 dá 36, menos 5 daria 31, e não tem nada a ver, porque não tem afirmativa 31, só tem afirmativa 20. Então, nesse caso, se você fosse por esse lado, pensando que isso aqui pode ser um algarismo 2 e algarismo 9, que é o W, né? Então, você chegaria numa resposta 31, seria obrigado a pensar de outra forma, que é 2 vezes W aqui nessa afirmação, né? Nessa pergunta que ele fez aqui. Entende? Então, nesse caso, não chegou a prejudicar, mas é um teste que eu achei meio mal escrito. Tá? De qualquer forma, é interessante, mexe com PA, mexe com algumas coisas aqui que a gente pode ter que usar, mas nada de demais, né? É um exercício que mais confundiu do que ajudou para alguma coisa. Acredito que não ficou legal esse exercício, não. Vamos para o próximo? Então, esse exercício 32 diz o seguinte: com as letras da palavra matemática, é possível formar palavras utilizando todas as letras. Então, seria um caso de permutação, tá? Desprezando-se o acento, opa, isso é muito importante, desprezando-se o acento. Qual é a probabilidade de formar anagramas que comecem e terminem com vogal? Então, um dos anagramas possíveis, por exemplo, seria A, vamos colocar aqui as outras, M, T, E, M, já foi o A, já foi, né? A, T, I, C, A, por exemplo, tá? Esse daqui começa e termina com vogal. E aí você está desprezando o acento, né? Você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras e está começando com vogal e terminando com vogal. É claro que você não está afim de ficar fazendo todas as possibilidades, e daí todas as possibilidades da palavra matemática com vogal ou sem vogal, para responder isso daqui, ó, qual é a probabilidade de formar anagramas que comecem e terminem com vogal. Então a probabilidade, você sabe que probabilidade é o número de casos favoráveis sobre número de casos possíveis. Então, se eu for calcular todos os casos possíveis, que seria uma permutação das 10 letras, com algumas repetições ainda, tá? Permutação de 10 letras com o M repetido 2 vezes, o A repetido 3 vezes, o T repetido 2 vezes. Isso daria um monte de possibilidades. Acredite, eu já calculei só para poder conferir o resultado desse exercício e deu 151.200 possibilidades. E aí eu calculei também para conferir esse exercício, eu calculei o número de casos favoráveis, que são aqueles que começam e terminam com vogal. Só que você teria que ficar fazendo, porque são casos diferentes, começa com A e termina com A, ou começa com A e termina com E, começa com A e termina com I, porque cada caso aqui dentro você vai ter uma permutação com elementos repetidos que tem um número diferente de repetições. Então, por exemplo, se você começar com A e terminar com A, só vai ter um A aqui dentro, não vai ter repetição. Mas se você começar com A e terminar com E,
você vai ter 2 As aqui dentro ainda para poder fazer a permutação. Então você vai ter casos diferentes. Você pode fazer isso, mas é um trabalho insano e você não tem tempo para fazer isso na tua prova. Então deixa eu te mostrar qual é a maneira mais rápida de chegar no resultado desse exercício, uma maneira que você consegue fazer rapidamente e chegar no resultado correto e passar para outro exercício. Então, a maneira mais fácil de você pensar é o seguinte: o que está limitando as minhas possibilidades aqui? Que todos os anagramas que eu quero comecem e terminem com vogal. Então eu vou fazer qual é a probabilidade de começar com vogal e terminar com vogal. Basicamente eu vou fazer isso. Eu vou escolher vamos dizer, eu vou fazer o seguinte, ó, vogal, 8 letras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e eu vou terminar com vogal. Então eu vou escolher esta vogal, vou escolher esta vogal, e o resto vai poder permutar livremente. Então, eu posso dizer o seguinte, ó, qual é a probabilidade de eu começar usando uma vogal? Quantas vogais eu tenho? Então vamos contar aqui, ó. A gente tem aqui o A, o E, o A, o I e o A. São 5 vogais. Independente de qual eu comece, eu tenho 5 vogais, certo? E se são 10 letras, eu tenho também 5 consoantes. Pode contar, que você vai ver que são 5 consoantes. M, T, M, T e C, certo? Qual é a probabilidade de eu começar com uma vogal? Agora já pensando em probabilidade, nem número de casos favoráveis, nem número de casos possíveis. A probabilidade de eu escolher uma vogal para a primeira posição. Probabilidade de eu escolher uma vogal na primeira posição é de 5 vogais em 10 letras, certo? Eu tenho 10 letras possíveis para escolher e eu só tenho 5 vogais que me interessam para essa primeira posição. Qual é a probabilidade de eu escolher uma vogal para última posição ou para 10ª posição? A probabilidade de eu escolher uma vogal para a última posição, agora que eu já usei uma vogal, só restam 4, né? Só tem 4 vogais, porque eu já usei uma na primeira, e eu tenho um total de 9 letras restantes, porque eu já usei uma das letras também na primeira casa, certo? E as outras, gente, eu tenho 8 que me interessam, num total de 8 que sobram. Eu poderia até escrever, eu vou até escrever em outra cor aqui, porque não é necessário que você faça assim. Mas, para escolher as outras letras, que são menos importantes nesse caso, eu tenho 8 possibilidades que sobram, letras que me interessam, porque eu posso usar qualquer letra aqui, ó, letra, 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 8 letras, certo? 8 em 8. Qualquer letra me interessa. 8 de 8 possíveis. Depois que eu já usei 3 letras, sobram 7 em 7. Depois 6 em 6. 5 em 5. E assim por diante, até sobrar uma de um total de uma. Concorda? Então, isso daqui tudo vai cortar. Por isso que eu digo que não é tão importante, porque você não precisa ficar escrevendo tudo isso. Basta que você escreva esta parte, porque essa parte vai me dar a probabilidade de você começar com vogal e terminar com vogal. Então, sempre assim, quando você tem uma restrição, algo que reduza o número de possibilidades, comece com a restrição, comece com ela. E aí você vai ter uma probabilidade que me interessa de 5 vezes 4 sobre 10 vezes 9, certo? Então, posso fazer assim, vezes 9. 5 vezes 4 sobre 10 vezes 9, que eu posso cortar o quê? 5 com 10 fica 1 e fica 2. Esse 2 com esse 4 fica 2 e fica 1. Então, o resultado final, olha só, com muito pouca conta, né? É 2 em 9. Muito melhor do que você tentar escrever todas elas ou calcular quantas são todas elas, que daria um total de 33.600 dividido por 157.200. É uma coisa absurda, você não precisa de tudo isso, tá? Então, primeiro escolha a primeira vogal, depois escolha a segunda vogal, e aí você divide uma pela outra, você vai ter 2/9 de probabilidade. Resposta da letra A. Tudo bem? Vamos para o próximo exercício, então. Esse último exercício de hoje, eu diria que não é adequado para o tempo de prova. Vocês vão ver que eu vou ter que limpar o quadro várias vezes para a gente poder fazer uma afirmativa por vez. Cada uma dessas afirmativas, que ele está perguntando quais são as corretas, vai dar um trabalho grande para a gente tentar resolver, né? Para a gente ver como é que faz. A não ser a 3, que é um pouquinho mais rápida, mas eu acho que a gente não precisaria ter esse tipo de questão assim tão trabalhosa com pouco tempo de prova, né? Então, se você desse lá 10 horas para a pessoa fazer a prova e a pessoa vai fazer com calma, ok, mas não é legal, PUC, deixar um exercício tão longo, tá, que a pessoa vai perder tanto tempo para ganhar a mesma quantidade de pontos de outras questões que são muito mais simples, tá? Não acredito que esse tipo de questão seja legal para um vestibular
que tem há pouco tempo, como tem o da PUC de Medicina, tá? Mas, fora esse comentário, vamos lá. A equação x ao cubo, ele está dando várias afirmações aqui, a gente vai ver quais são as verdadeiras, tá? A equação x ao cubo mais 5x ao quadrado menos 5x menos 25 possui uma raiz racional negativa. Bom, que ela tem pelo menos uma raiz a gente sabe, mas a gente vai ver o porquê na afirmativa 4, tá? Essa equação, ela possui prováveis raízes racionais, porque todos os coeficientes aqui são números reais, então ele tem prováveis raízes racionais inteiras, e no caso, fracionárias não tem nada, porque não tem nenhum número multiplicando x ao cubo. Deixa eu mostrar para você quais são as prováveis raízes racionais inteiras, tá? PRRI, não precisa saber esse nome. O importante é você saber que todas as raízes que forem racionais são divisores desse número que aparece aqui antes do igual, que tem que ser igual a zero, tá? Então, divisores de 25 ou de menos 25, dividido por divisores de 1, aqui no caso, que é o coeficiente x ao cubo. Então, eu vou ter os divisores de 25 divididos por 1, vão ser mais ou menos... Quais são os números que são divisores de 25? 25 é divisível por 1, 25 não é divisível por 2, nem por 3, nem por 4. Divisível por 5, então mais 5 ou menos 5. E depois, 6, 7, 8, nenhum deles vai... Porque 25 é 5 ao quadrado, né? Então nenhum deles vai ser até o mais ou menos 25. Então eu tenho aqui 6 raízes para testar. E ele está dizendo que tem uma raiz racional negativa. Então vamos ver se ele possui uma raiz racional negativa. Só uma coisa, gente, quando você tem uma afirmativa como essa, possui uma raiz racional negativa. Ele não está dizendo que tem apenas uma raiz racional negativa. Se ele tiver 2 ou 3, a afirmativa é verdadeira, porque ele possui raiz racional negativa, tá bom? Ele teria que dizer... Para dizer que tem exatamente uma ou somente uma, ele tem que colocar essas palavras na afirmativa, tá bom? Mas vamos ver. Nesse caso, nem isso vai pegar a gente. Então, olha só. Quais são as raízes prováveis? Mais ou menos 1, mais ou menos 5 e mais ou menos 25. Se a gente olhar para a equação, automaticamente a gente já elimina o mais 1 e o menos 1. Vamos ver como? Olha só, eu tenho x ao cubo mais 5x ao quadrado menos 5x menos 25 igual a zero. O que é uma raiz? É um número, x, que colocado aqui no lugar desse x, desse x, desse x, vai tornar a equação igual a zero, né? Se a gente substituir x por 1, a gente vai ter 1 ao cubo, que é 1, mais 5 dá 6, menos 5 dá 1 de novo, menos 25 dá menos 24. Você concorda que o 1 já não é raiz? Será que o menos 1 pode ser raiz? Olha lá, menos 1 vai ficar assim só de cabeça, né? Menos 1 ao cubo dá menos 1. Menos 1 mais 5, porque menos 1 ao quadrado é 1, menos 1 mais 5 dá 4. 4 menos 5 vezes menos 1 vai dar mais 5. 4 mais 5 dá 9. 9 menos 25 não dá 0. Então o menos 1 também não é raiz. A gente vai começar a tentar as raízes a partir do 25, do 5, tá? Do mais 5 e do menos 5. Então vamos lá. Eu vou fazer pelo dispositivo de Brio-Ruffini, que é uma maneira rápida de você testar se já são raízes os números que a gente vai colocar aqui. No caso, eu vou tentar os 5 primeiro, só para mostrar para você como é que não dá, tá? Eu já sei quais são as raízes, então não quero que dê uma raiz já de primeira. Então, esse 5 aqui, ó, o que você coloca? O 5 eu estou tentando a raiz 5, então, tá? E o que você coloca aqui no Brio-Ruffini em cima? Você coloca os coeficientes da equação completa, tá? Se tiver um x ao quadrado faltando lá, se for x ao cubo, menos 5x menos 25, você coloca 0 no lugar desse, tá? Então vai ficar 1, que é o coeficiente x ao cubo, é 1, mais 5, que é o coeficiente x ao quadrado, menos 5, que é o coeficiente de x, e menos 25, certo? E como é que você faz essa divisão, então? Ora, essa divisão você vai fazer o seguinte, ó, você vai baixar esse 1 aqui, multiplica por 5 e soma com esse. Então vai ficar 1. 1 vezes 5, 5 somado com 5 fica 10. Agora você vai multiplicar 10 por 5 e somar com o próximo. É a mesma coisa sempre, tá? 10 vezes 5, 50, menos 5, 45. E agora, 45 vezes 5 dá 225, menos 25 dá 200. Esse númerozinho que aparece aqui, ó, que é o 200, é o resto da divisão deste polinômio por x menos 5, por x menos essa raiz que a gente está tentando. Como o resto deu 200, é porque o polinômio não é divisível por x menos 5, ou seja, 5 não é uma raiz desse polinômio, tá? Dessa equação algébrica. Bom, então a gente elimina tudo isso daqui e a gente continua testando agora com uma outra raiz que é, por exemplo, o menos 5, a próxima raiz, né? E a gente continua aqui embaixo. Então vai ficar abaixo 1,
1 vezes menos 5 dá menos 5. Somado com 5 deu 0. Continua. 0 vezes menos 5 dá 0. 0 somado com menos 5 dá menos 5. E menos 5 vezes menos 5 dá mais 25. Somado com menos 25 deu 0. Opa, legal. Esse aqui ó, é o resto. Se o resto deu 0, é porque menos 5 é uma das raízes. Eu vou chamar de x1, a primeira raiz dessa equação. E a vantagem de você usar Brio-Ruffini é que isso daqui é a equação que sobra, é o quociente. Então, a outra equação que contém o resto das raízes desse polinômio aqui, porque uma das raízes a gente já achou, é menos 5. As outras duas raízes vêm dessa equação, x² mais 0x menos 5 igual a 0. E aí você já pode resolver aqui, ó, x² igual a 5, x é igual a mais raiz de 5 ou menos raiz de 5. São as outras duas raízes desta equação do terceiro grau. Uma equação de grau 3 sempre vai ter 3 raízes. Não necessariamente todas reais, mas vai ter 3 raízes. Pode ser uma real e 2 imaginárias, por exemplo, né? Mas nesse caso ele tem 3 raízes reais, sendo uma delas uma raiz racional, porque menos 5 é um número racional e é negativo. Olha lá, uma raiz racional e negativa. Verdadeiro, legal, verdadeira primeira. Possui uma raiz racional negativa. E possui outras duas raízes. Raiz quadrada de 5 não é uma raiz exata, então é um número irracional, certo? Então tem duas raízes irracionais, então não racionais, né? Mas são reais, porque mais raiz de 5 e menos raiz de 5 são reais, mas são raízes racionais, não, são duas raízes irracionais e uma raiz racional, certo? Então, uma raiz racional negativa, verdadeiro. Ele poderia perguntar, tem duas raízes irracionais? Sim, mais raiz de 5 e menos raiz de 5 também, tá bom? Verdadeira primeira, então. Tentei usar um pouquinho para mostrar algumas coisas a mais para você. O que você precisa fazer, basicamente, é Brio-Ruffini e achar a primeira raiz. Achando a primeira raiz, você já pode dizer que ele tem uma raiz racional negativa, pelo menos, né? E aí a afirmativa é verdadeira. Vou apagar aqui, vamos para a próxima? Então agora, espaço liberado, vamos para a segunda. Essa segunda vai depender de duas coisas que a gente precisa saber. Relações de girar dão relações entre as raízes e os coeficientes de uma equação algébrica. Já vou mostrar para você. E outra coisa que a gente precisa é o teorema das raízes complexas, tá? Deixa eu dizer para você o que significa na leitura aqui, ó. Se m e n pertence aos reais, então m e n são coeficientes dessa equação do terceiro grau. E 3 mais 2i é raiz da equação x² mais mx² mais nx mais m igual a 0. Então, meio também é raiz desta mesma equação. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que saber é o seguinte: pelo teorema das raízes complexas, quando uma equação algébrica só tem coeficientes reais, no caso m e n são pertencentes aos números reais, sempre que uma equação só tem coeficientes reais, então todos os números aqui que estão multiplicando as variáveis são reais, sempre que uma raiz aparecer, uma raiz complexa como essa aparecer, a sua conjugada também é raiz dessa equação. Então, se 3 mais 2i é raiz, troca o sinal da parte imaginária e você vai ter conjugada. Então, se 3 mais 2i é raiz, 3 menos 2i também é raiz. Também é raiz dessa equação. Tá? Então é importante que você saiba que, aqui por exemplo, ó, vamos pegar esse número complexo aqui, ó, menos 1 menos i é raiz, então menos 1 mais i também vai ser raiz. Quando que vale isso? Quando todos os coeficientes forem reais, só vale assim, tá? E esse 3i aqui, ó, qual é o conjugado de 0 mais 3i? O conjugado dele é 0, troca sempre o sinal da parte imaginária, né? 0 menos 3i. Então se 3i é raiz, tem uma outra raiz aqui que é menos 3i. 0 mais 3i, 0 menos 3i. Enxerga isso? Isso vai ser super importante para a gente resolver a 3. Aliás, vamos pensar já na 3 aqui, ó. Eu sei que eu estou fazendo confusão, mas vai ajudar bastante. Olha só. O menor grau da equação polinomial com coeficientes reais, olha, coeficientes reais aqui, ó, que admite as raízes menos 5, 2, menos 1 menos i, 3i, é 4. Peraí. Eu acabei de falar para vocês que uma equação, né, que tenha coeficientes reais, se ele tem menos 1 menos i, ele vai ter menos 1 mais i como raiz também, concorda? Legal, então eu já estou vendo aqui mais duas raízes aqui, ó. Ele deu uma
a outra também é raiz. Esse mais 3i obriga a ter uma raiz também menos 3i. Então, olha só, uma, né, o menos 5, duas raízes, 3, 4, com essas duas aqui complexas, 5, 6. Então, esse polinômio tem 6 raízes. 6 raízes. Opa! 6 raízes. Ora, se esse polinômio tem 6 raízes, reais ou imaginárias, não interessa, ele tem grau mínimo igual a 6. Por quê? Um polinômio, aqui, ó, uma equação do terceiro grau vai ter 3 raízes, reais ou imaginárias. Aqui, essa equação do terceiro grau vai ter 3 raízes, ou reais ou imaginárias. Esse daqui, ele falou que admite essas raízes. Ninguém disse que não tem outras, né? Pode ser 0, outra raiz, pode ser 5, pode ser... Vários números podem ser raízes também. Ele falou que tem estas 6. Ele falou 4 e a gente achou mais 2 aqui que são obrigatórias. Então, no mínimo, ele vai ter 6 raízes, certo? Então, o grau mínimo dele vai ser uma equação do sexto grau. O grau mínimo dessa equação vai ser x à sexta mais alguma coisa. Pode ser x à sétima, oitava, nona, se tiver outras raízes também. Então, o menor grau polinomial com coeficientes reais que admite estas raízes aqui é 4? Não, porque eu tenho essas outras duas aqui que são obrigatórias também. Então, o menor grau vai ser 6 e não 4. 4 está errado, portanto, essa aqui é falsa. Vamos voltar para aquela que a gente estava? Daí a gente já consegue fazer mais rápido, né? Lembra que eu falei que era mais rápido essa daqui, né? Bom, então vamos lá. Se 3 mais 2i é raiz, 3 menos 2i também é raiz. Mas espera aí, eu tenho uma equação do terceiro grau. Isso diz que a equação vai ter 3 raízes. Eu já enxerguei aqui duas dessas raízes. Uma é 3 menos 2i, a outra é 3 mais 2i. Concorda? Ele está querendo saber se meio também é raiz dessa mesma equação ou não. Aí é que vai entrar as relações de Girard. Quando você tem uma equação do terceiro grau, vamos usar essa equação aqui, ó. Calma, não vou fazer o número 4 ainda, tá? Mas vamos usar essa equação aqui como exemplo. As relações de Girard são relações entre as raízes e esses coeficientes A, B, C e D de uma equação do terceiro grau, tá? Não só do terceiro, do quarto, do quinto, de qualquer grau. Mas do terceiro grau, como é que ficam as relações de Girard? Você tem raízes x1, x2 e x3. E quando você soma essas três raízes, o resultado da soma, essas, dada pelas relações de Girard, tá? Então, Girard, escreve assim, ó. As relações de Girard dizem que a soma das três raízes de uma equação do terceiro grau vão ser o resultado do segundo coeficiente aqui, que é o coeficiente de x ao quadrado, com o sinal trocado, dividido pelo primeiro coeficiente, menos b sobre a. Gente, isso daqui é quando você tem as raízes soltinhas, tá? Uma a uma, soltas. E agora você começa a agrupar as raízes. Então, eu tenho elas de uma em uma, certo? Agora eu vou escrever as raízes juntas de duas em duas. Quais são as raízes? x1, x2 e x3. Então vamos agrupar duas delas de cada vez. x1, x2 é multiplicação, tá? x1 vezes x2. Mais x1, x3, eu faço todos os agrupamentos possíveis, mais x2, x3. E depois eu vou agrupar elas 3 a 3, já que são 3, acaba por aí, né? Então x1, x2 e x3. Não tem como agrupar de outra forma, a não ser juntando todas as três raízes, tá? Bom, as relações de Girard dizem o seguinte, você começa aqui escrevendo menos, na primeira relação de Girard, quando elas estão soltinhas, tá? Depois você escreve aqui mais, e depois você escreve menos. Então você vai trocando os sinais, tá? Ó, menos, mais e menos. Se você estivesse fazendo uma equação do quarto grau, você faria x1 mais x2 mais x3 mais x4, depois x1, x2, x1, x3, x1, x4 e assim por diante, todos os agrupamentos de duas em duas, depois x1, x2, x3, x1, x2, x4 e assim por diante, e depois na última você teria x1, x2, x3, x4, tá bom? Como agrupar as raízes, tranquilo? Legal. Agora, imagine o seguinte, você começa com menos. É só na equação do terceiro grau que começa com menos? Não, em todos os graus, tá? Então, quando você tiver lá x1 mais x2 mais x3 mais x4, começa com menos. Menos, e daí você vai mais, menos e mais, certo? Vai sempre alternando, mas começa com menos. E você vai dividir cada um dos coeficientes dessa equação pelo primeiro, que é o a. Então, aqui você dividiu b por a. Na próxima, você vai dividir c por a. Então é mais C sobre A. Na outra, você vai dividir D por A. Então é menos, porque é mais, menos, mais, né? Menos, mais, menos. E aqui vai ficar o quê? D dividido por A. D sobre A.
Percebe a lógica disso? Todo mundo é dividido por A. Começa com menos. Menos, mais, menos, mais, menos, mais e vai alternando. E aí, você está dividindo o segundo pelo primeiro, o terceiro pelo primeiro, o quarto pelo primeiro. Lembre só que a equação tem que estar completa, tá? Se não tiver um x ao quadrado lá, não vai pegar o coeficiente do x como sendo o segundo. Não, o segundo é x ao quadrado. Se não tiver x ao quadrado, é zero o coeficiente dele, tá bom? Então, peraí. Vamos usar isso, essas relações de girar aqui, vamos usar na nossa equação agora. Ora, x1 mais x2 mais x3, não é menos b sobre a? Quem que é o b, que é o número que está multiplicando x ao quadrado? Vai ficar menos b, que é m, dividido por 1, certo? Calma que a gente vai ver como é que isso vai ser útil para a gente. Então isso aqui ficou menos m. Legal. E esse último aqui, ó. Esse aqui é o b, esse aqui é o c, esse aqui é o d. Então esse daqui, ó, m, vai ficar menos também na última, tá? O d, que é o último, que é o número do termo independente lá, ó, m menos m, dividido por a, que é 1, que é o coeficiente de x ao cubo aqui, ó. Então isso aqui também vai ser menos m. Mas espera aí, o que é x1, x2 e x3 nesta equação aqui, ó? Vamos ver quais são as raízes que a gente já sabe. x1 é uma raiz que ele deu, 3 mais 2i, certo? x2 é a segunda raiz que a gente já sabe que tem, porque os coeficientes são reais, que é 3 menos 2i. Percebe por que eu falei que esse exercício é sacanagem? Porque ele é muito longo? Olha só, 3 mais 2i é a primeira raiz, 3 menos 2i é a segunda raiz, e a raiz x3, eu não sei, eu quero descobrir. Mas eu vou conseguir descobrir só usando as relações de girar aqui, ó. Sabendo que x1 mais x2 mais x3 tem que dar menos m. Opa, x1 mais x2 mais x3 tem que dar menos m. Mas quem é x1? 3 mais 2i. Mais x2, 3 menos 2i. Mais x3, que eu não sei, tem que dar menos m. Tudo bem? Agora vamos ver o seguinte, ó, o que dá para cortar aqui, ó? Mais 2i somado com menos 2i. Né? Então eu acabei de achar uma relação que existe 3 mais 3, que é 6, mais x3, tem que ser igual a menos m. Guarda isso. Guarda essa relação. Porque a outra relação vai ser m também. Né? Não vai ter m e vai ter x3, e as outras duas raízes eu já sei. Então a gente vai descobrir o m e vai descobrir o x3 também. Tá bom? Só o x3 já nos interessa aqui para ver se vai dar meio, que é a terceira raiz, ou não. Né? Bom, qual é esta relação de girar que deu menos m aqui? Ó? x1 vezes x2 vezes x3 tem que dar também menos m. Então vamos fazer aqui, ó. x1 vezes x2 vezes x3 tem que dar menos m. x1, quem é? Primeira raiz, 3 mais 2i. Tá aqui, ó. 3 mais 2i. Ah, vai ter que saber um pouquinho de número complexo também, que é i vezes i igual a menos 1, tá? Mas tudo bem, a gente vai ver isso aí. 3 menos 2i, que é a segunda raiz, e a terceira raiz, que é x3. Tudo isso multiplicado tem que dar menos m. Nesse caso, menos o último termo dividido pelo primeiro, produto das raízes. Vamos lá, vamos multiplicar esse com esse, vai ficar 3 vezes 3, 9. 3 vezes menos 2i fica menos 6i, certo? Mais 2i vezes 3, mais 6i. E mais 2i vezes menos 2i. Eu vou fazer aqui, ó. Mais 2i vezes menos 2i. Você lembra que i ao quadrado é igual a menos 1, né? Esse aqui é a base dos números complexos. É a raiz quadrada de menos 1. I ao quadrado dá menos 1. Então, 2 vezes menos 2 vai ficar menos 4. I vezes i vai ficar i ao quadrado. Isso vai dar menos 4 vezes i ao quadrado, que é menos 1. Então, mais 2i vezes menos 2i vai ficar mais 4, certo? Vou guardar isso aqui, ó, e vou colocar aqui. Mais 2i vezes menos 2i dá mais 4. Porque é menos 2 vezes 2 vai ficar menos 4 vezes i ao quadrado. Menos 4 vezes menos 1 vai dar mais 4. Tudo isso está multiplicado por x3, que vai ser igual a menos m, tá? Agora, olha o mais 6i com menos 6i de novo cortando. 9 mais 4 é 13. x3 é igual a menos m. Esta é uma outra equação que eu tenho. E agora a gente pode fazer o quê? Nesse cantinho que sobra, a gente vai conseguir igualar as duas, porque aqui, ó, não é menos m e esse aqui também é menos m. Então, posso dizer que 6 mais x3 tem que ser igual, porque é menos m, esse aqui também é menos m, tem que ser igual a 13x3.
Então, joga para lá, fica menos 12x3, porque é menos 13 mais 1, igual, joga para lá, fica menos 6. Multiplica por menos 1, 12x3 igual a 6, x3 vai ser igual a 6 sobre 12. Mas simplificando, a gente vai ter meio, dividindo por 6 em cima e embaixo. Então, olha lá, x3 é igual a meio. Meio é a terceira raiz. Olha o que ele falou. Se m e n são reais, opa, legal, tem que ser reais mesmo, e 3 mais 2i é raiz. Ah, então 3 menos 2i também é raiz. Então, essa equação que tem m como coeficiente do x ao quadrado e m como coeficiente do termo independente, esta equação vai ter também meio como uma outra raiz. Olha aqui, ó, a terceira raiz, a primeira raiz é 3 mais 2i, a segunda raiz é 3 menos 2i, e a terceira raiz a gente acabou de achar que vale meio, portanto é verdadeira. Agora olha, por favor, veja se você já não matou o exercício. Por quê? 1 e 2 são verdadeiros e 3 é falsa. Ele está pedindo as corretas. Se ele está pedindo as corretas, vamos ver. As corretas são 3 e 4. Não, porque a 1 e a 2 são verdadeiras, né? 1, 2 e 4. Opa, pode ser. Né? 1 e 2, e daí essa aqui, se for verdadeira, pode ser. 2, 3 e 4. Não, porque a 3 é falsa. 2 e 3, não, porque a 3 é falsa. 1, 2, 3 e 4, não, porque a 3 é falsa também. Então você já sabe, sem ter que fazer toda a questão, que 1, 2 e 4 são verdadeiras, certo? Então até aqui você já matou a questão. Nem olhe para 4, já passe para outra questão. Ganhe tempo na prova. Mas, como a gente está aqui para aprender, deixa eu dizer para vocês o seguinte. Toda equação polinomial da forma ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d igual a zero, com coeficientes reais e a diferente de zero. Por que o a tem que ser diferente de zero? Porque senão não vai ser uma equação do terceiro grau, né? Se for 0x ao cubo, ele começa aqui no x ao quadrado, e daí você vai ter uma equação do segundo grau, tá? Então de grau 2. Toda equação polinomial desta forma, de grau 3, admite uma solução real. Quando ele diz admite uma, não quer dizer somente uma, quer dizer que tem solução real. Tem pelo menos uma solução real. Tá? Solução é raiz. Raiz é quando o gráfico corta o eixo x. Então, o que acontece com uma equação polinomial de grau 3 que tenha coeficientes reais? Uma equação do grau 3, ela vai se comportar, isso vai ser útil também para uma outra questão que vem para frente, mas uma equação de grau 3, ela vai se comportar mais ou menos como se fosse uma reta, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar isso que a gente fez até agora, a gente já resolveu a questão, mas eu quero te mostrar essa afirmativa, porque ela é muito importante e eu vou usar na próxima resolução também, do próximo vídeo, que vai ter um caso onde a gente vai precisar muito desse conceito, tá? Uma equação do terceiro grau sempre tem pelo menos uma raiz real, tá? Então, tem pelo menos uma solução real. Isso aqui vai ser verdadeiro para nós, tá? Eu vou só mostrar para você o porquê. Mas primeiro eu vou apagar essa resolução inteira aqui para poder ter espaço, para poder te mostrar o gráfico, que é o gráfico que manda para a gente conseguir resolver essa questão, tá bom? Pronto, agora a gente tem espaço. Eu aproveitei e escrevi aqui também grau ímpar e grau par, porque tem duas coisas que a gente precisa saber aqui que vai ajudar pra caramba quando você for resolver equações de grau 3, grau 4, grau 5 e assim por diante. Saiba uma coisa, o gráfico de uma função de grau ímpar, sempre ou ele vai vir do menos infinito para o mais infinito, assim, de baixo para cima, ou ele vai vir aqui do mais infinito e vai descer até o menos infinito, tá? Isso começa, inclusive, com uma equação de reta, do tipo y igual a ax mais b. Vamos pensar assim, ó, y igual a ax mais b. Isso aqui é uma equação de grau 1, certo? Ax mais b igual a 0, por exemplo. Isso daqui não é uma reta? E uma reta, ela não pode ser crescente, ou, de repente, pode ser uma reta decrescente? Então, uma reta como essa, ela pode ser constante também, mas aí o x vai valer 0, né? Y igual a b só, tá? Então, ou ela cresce, ou ela decresce. A mesma coisa vai acontecer quando você tiver qualquer equação de grau ímpar. O que acontece com uma equação do terceiro grau? Deixa eu fazer aqui em roxinho, tá? Uma equação do terceiro grau, ela é como se fosse uma reta. Ela vai ou subir ou descer. Mas ela faz uma voltinha lá no meio, tá? É mais ou menos o seguinte, ó. Uma equação do grau 3, ela pode ter um gráfico similar a isso daqui, ó. Por exemplo, ela vem aqui do menos infinito, deixa eu tirar a reta agora. Ela vem aqui do menos infinito, aí ela pode descer, mas ela vai lá para o mais infinito.
Tá vendo que isso aqui é como se fosse uma reta, só que ela faz uma voltinha lá no meio? Nesta voltinha, ela pode chegar a ter até 3 raízes, certo? Mas ela pode não ter 3 raízes também. Ela pode ser bem parecida com essa, só que ela pode, por exemplo, vir de baixo, cortar uma vez, fazer a voltinha dela, não chegar a cortar de novo e subir. Aí ela vai ter somente uma raiz real e 2 raízes imaginárias, certo? Então, quando você tem uma equação de grau ímpar, sempre o que vai acontecer é ou ele vem do menos e vai lá para o mais, ou ele vai lá do mais para o menos. Quando que ela sobe? Quando esse número que está multiplicando x ao cubo é positivo. A mesma coisa na reta. A reta não é crescente quando esse a é maior do que zero. Então essa reta vermelha com certeza não tem um número que multiplica x igual a 2, igual a 3, igual a 5, tá? Quando você tem uma reta decrescente, é porque o número que multiplica x é negativo, certo? A mesma coisa vai acontecer para uma equação de grau ímpar. Ou ela vem aqui do menos infinito, sobe, e daí o a vai ser maior do que zero, ou, deixa eu tirar essas duas que eu tracei aqui, ó. Ou ela pode fazer o seguinte, ó, ela pode descer, ela pode vir aqui do mais infinito, cortar o eixo aqui, voltar e descer. Tá vendo que ela faz mais ou menos essa voltinha aqui, mas ela vem do mais infinito e desce até o menos infinito? Nesse trajeto, ela pode ter também 3 raízes. Ou, se eu deslocar um pouquinho para cima esse gráfico, ela pode ter uma raiz só, certo? Bom, isso é uma equação do terceiro grau, tudo bem? Essa equação do terceiro grau, então, ou ela vem do menos e vai para o mais, ou vem do mais e vai para o menos. Agora, veja o que isso representa em termos de obrigatoriedade de ter pelo menos uma raiz. Como é que ela vem daqui de cima e vai lá para baixo sem cortar o eixo? Concorda que ela vai ter que cortar o eixo x em algum ponto, nem que seja em um só, né? Se eu subir um pouquinho aqui, mas ela vem aqui do mais e vai para o menos. Ou então ela vem aqui do menos infinito e vai lá para o mais infinito. Como é que eu saio daqui? Essa aqui é uma reta infinita do eixo x, tá? Como é que eu saio daqui e chego lá sem cortar o eixo? Não tem como, concorda? Então, obrigatoriamente, ela vai ter que cortar o eixo x. Cortando o eixo x, ela vai ter o que a gente chama de raiz. Se ela tiver uma raiz, ela vai ter pelo menos uma raiz, mas pode ter mais. Pode ter 2, 3, no caso de uma função do terceiro grau. Pode ter, no caso de uma função do quinto grau aqui, ó, grau ímpar, ela pode ter 5 raízes reais, pode, mas pelo menos uma ela vai ter. Toda a equação de grau ímpar, ela vai ou subir ou descer. E se ela subir ou se ela descer, ela vai ser obrigada a cortar o eixo x. Então ela vai ter pelo menos uma raiz real. Pontos onde ela corta o eixo x são raízes reais, tá bom? Então olha só, toda a equação polinomial da forma ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d com a, b, c e d reais, isso é importante, isso que eu estou falando para vocês só vale se esses números aqui forem reais. Se tiver aqui 2i ao quadrado já não vale, tá? Aí ele vai ter um gráfico todo picadinho, ele pode não cortar o eixo x. Mas essa função do terceiro grau, ou ela vem do menos vai para o mais, ou vai do mais e vai para o menos. Então, obrigatoriamente, ela vai cortar o eixo x, portanto, toda a equação polinomial dessa forma com A, B, C e D reais admite pelo menos uma solução real, pelo menos uma raiz real, que é onde ela vai cortar o eixo x, certo? Gente, isso acontece, tá? Para grau 5 também. Deixa eu mostrar como é que ficaria uma equação do grau 5 aqui, por exemplo. Como é que ela pode ter 5 raízes? Ele pode vir do menos, cortar uma vez, cortar outra vez, cortar outra vez, cortar outra vez e cortar mais uma vez e subir e vai lá para o mais infinito. Então olha aqui, ó, ela tem que 1, 2, 3, 4, 5. Ela pode ter 5 raízes e aí ela vai lá para o mais infinito. Essas 5 raízes nem sempre ela vai ter 5, mas ela vai cortar pelo menos uma vez o eixo x. Tudo bem? E por que isso não funciona para grau par? Vamos pensar numa função que a gente conhece bem, que é ax ao quadrado mais bx mais c. Isso aqui não é uma parábola, uma função do segundo grau? Ora, uma parábola, você sabe, nem sempre a parábola corta o eixo x, né? Porque a parábola, ela pode fazer isso aqui, ó. Ela pode vir, chegar pertinho e voltar. Uma parábola, quando a é maior do que zero, a concavidade dela é virada para cima, ela pode vir, chegar perto, fazer e voltar lá para cima e não encostar no eixo. Então uma parábola pode, né, uma equação de segundo grau, pode não ter nenhuma raiz real. Pode ter uma raiz real, né? Ela pode encostar no eixo, ou duas iguais, que a gente fala, e voltar a subir. Ou então ela pode cortar em 2 pontos. Aí ela vai ter 2 raízes reais. Enxerga isso? Mesma coisa quando ela é virada para baixo.
Então, se eu tiver agora vamos pensar aqui em verdinho, né? Se eu tiver uma parábola aqui, ó, ela pode vir daqui de baixo e voltar lá para baixo. Então, ela pode não encostar. Ou pode encostar em um ponto, pode encostar em 2 pontos. Mas como é que é uma função do quarto grau? Porque do segundo você já conhece bem, você já estudou muito parábola. Agora, do quarto grau, como é que é uma função do quarto grau? Ela lembra uma parábola também, com a concavidade virada para cima ou a concavidade virada para baixo. Só que ela faz umas frescurinhas no meio lá. A mesma coisa que acontece aqui nesta função de grau ímpar do terceiro grau. Uma função do quarto grau pode ser assim, ó. Vem do mais, corta aqui, vem aqui e volta lá para cima. Não é como se fosse uma parábola também? Só que ela vai cortar aqui em 1, 2, 3, 4 raízes. Mas eu posso erguer um pouquinho essa função do quarto grau e ela pode não encostar em nenhum lugar. Ou, de repente, pode ter 2 raízes aqui de um lado e essa daqui ser um pouquinho mais para cima e encostar menos no outro, né? Então, uma função de grau par nem sempre vai ter raízes reais. Mas uma função de grau ímpar sempre vai ter pelo menos uma raiz real. Enxerga por quê? Toda função do grau ímpar, x ao cubo, x à quinta, x à sétima, vai se comportar como se fosse uma reta. Ou sobe ou desce. Ao fazer isso, ela vai ter que cortar o eixo x. Uma função de grau par vai se comportar como uma parábola. Ela desce, faz umas firulinhas lá embaixo e sobe de novo. Mas ela pode não encostar no eixo e por isso pode não ter nenhuma raiz real. Que aí ele não vai encostar no eixo x, certo? Gente, isso é de um valor absurdo quando você tem que resolver uma questão mais difícil de polinômios, tá? Então, guarde isso. Quando tiver grau ímpar, é como se fosse uma reta. Quando for grau par, é como se fosse uma parábola. Aliás, se você tem uma função assim, ó, ax ao quadrado, não, ax à quarta, mais bx ao cubo, mais cx ao quadrado, igual a zero, esse número que multiplica o x à quarta vai definir se a parábola, que não é uma parábola daí, é uma parábola com uma frescurinha lá embaixo, se ela está virada para cima ou se está virada para baixo. Se esse número for maior do que zero, ela vai ficar assim, e daí faz umas frescurinhas e volta. Se esse número for menor do que zero, ela vai ficar assim, ó, sobe, faz umas frescurinhas e volta lá para baixo também. Mas é como se fosse uma parábola com umas curvinhas lá embaixo, entende? Gente, isso é muito legal se você enxergar o gráfico acontecendo, né? Então, sempre que você tiver grau ímpar, vai ter pelo menos uma raiz real. Quando você tiver coeficientes reais. Sempre que você tiver grau par, pode ter ou pode não ter. Ele pode cortar ou pode não cortar o gráfico, tá bom? Então, gente, ó, toda equação possui uma solução real. Não é uma só, não é somente uma. Admite, tem uma solução, obrigatoriamente vai ter. Então aqui vai ser verdadeira e, portanto, realmente é 1, 2 e 4 como verdadeiras, letra B. Certo, pessoal? Muito obrigado e até o próximo vídeo.